Confronto definido, Palmeiras avança e enfrenta o Flamengo na grande final da Libertadores da América. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Rica Perrone, link na descrição. O jogo do ano, Flamengo e Palmeiras novamente em uma final de Libertadores. Com sabor de revanche, o clube carioca tem a oportunidade de conquistar sua quarta taça em cima do seu revés de 2021. Vamos acompanhar a análise perfeita do jornalista sobre o jogo e depois trazemos as últimas do nosso Mengão. Sem mais, tudo sobre o Flamengo agora. Claro que os flamenguistas não estão felizes, obviamente, com o resultado, porque acho que qualquer pessoa razoável fosse escolheria, né, jogar contra o mais fraco, que é a LDU, né? A LDU sem altitude ela é uma presa muito mais fácil. E Palmeiras e Flamengo, cara, vai ser um jogo que eu definiria como um exército bem treinado contra um exército mais bem cheio de munição. Para mim, essa é a melhor definição do jogo. É como se fosse uma guerra onde um tem mais canhões, mais armas, mas o outro atira melhor. O outro sabe melhor o que fazer com as armas, mas ele tem menos armas. Então o Flamengo é melhor time do que o Palmeiras. Eu acho que é muito difícil discutir isso, né? O Flamengo tem um elenco melhor do que o do Palmeiras, jogadores mais famosos, estrelados do que o Palmeiras, mas o Palmeiras coletivamente funciona um pouco melhor do que do Flamengo há muito tempo. O Palmeiras tem um poder de decisão incrível, e hoje se viu mais uma vez. O Palmeiras sabe exatamente chegar na hora que tem que fazer o que tem que fazer e ter um mental absolutamente bizarro para se conseguir as viradas. Essa é só mais uma, né? O Palmeiras já conseguiu outras. Agora, a campanha, ignorando esse jogo de hoje, mas colocando ele só como parte de uma campanha, que também não pode ser ignorado, é o seguinte: o Palmeiras faz a melhor campanha da primeira fase. O Palmeiras ganha os 6 jogos da primeira fase. O Palmeiras não empatou. Ele ganhou os 6 jogos da primeira fase. Ele termina a primeira fase da Libertadores com a melhor campanha. Ele vai para as oitavas de final e ele goleia o adversário, os peruanos, lá, 4-0. Volta para cá, bota um mistão ali, 0-0, passa. Ele vai jogar contra o River Plate, ele ganha do River lá e aqui. Aí ele vai jogar na altitude, deu uma pane numa cagada lá, toma 3-0 do LDU, acabou tudo. Eles voltam para cá e viram o jogo para 4-3. Meu irmão, se você não quer pegar uma campanha dessa, botar num quadro e pendurar na tua sede, ou você é muito corintiano para estar contra isso, ou tu tá de sacanagem do teu nível de exigência. Porque, cara, a campanha do Palmeiras é qualquer coisa de espetacular. É uma história sendo escrita assim absurda. Se vai ser coroado no final ou não, são outros 500. A campanha do Palmeiras pode chegar com todo esse brilhantismo, chegar no final e ela não ficar guardada na história, porque o Flamengo é o campeão e o Flamengo fez ali uma campanha normal, né? Ele se classificou em segundo, ele passou aqui perdendo ali, ganhando aqui, perdendo em casa, ganhando fora, tal. Libertadores, normal. Nada de espetacular, nada abaixo também. O Palmeiras fez uma campanha absolutamente surreal na Libertadores. Absolutamente surreal. Cagou num jogo e corrigiu brilhantemente no outro. Então, tem que se colocar as coisas no seu devido lugar. A campanha do Palmeiras é inacreditável. E, além de tudo, o árbitro de jogo hoje também fez tudo o que ele podia para o Palmeiras não ganhar. Por quê? O que esse sujeito atrasou o jogo, teve um momento do jogo que é tão constrangedor, no finalzinho do primeiro tempo, ele para esperar um jogador da LDU amarrar o sapato, amarrar o chuteira, no caso. Ele para esperar o cara amarrar a chuteira. Jogador de linha. Uma bola parada, uma falta, ele fica esperando o cara da LDU, que não é o goleiro, um jogador de linha, parando ali. Claramente o cara puxou o cadastro para fazer qualquer merda. Ele ficou esperando o cara amarrar o tênis, a chuteira para bater a falta. Juizão, pelo amor de Deus, né, juizão? Se você pudesse hoje, tu tinha mandado a porra da LDU para a final da Libertadores, né? Tá meio na cara que tudo que vocês não queriam. Nesse momento deve ter um velório na sede da Conmebol, e se há um velório na Conmebol, muito me agrada, porque aqueles caras são um grande atraso do futebol sul-americano. Eles devem estar muito tristes porque não se classificou o amados, os argentinos, alguém que não seja brasileiro, mais uma final brasileira, mais um título brasileiro. Hoje nós igualamos ou ultrapassamos a Argentina em número de títulos da Libertadores. Eu não me lembro se estava empatado ou se a gente estava uma atrás, eu não sei, mas eu sei que essa final de hoje significa um empate ou vitória histórica do futebol brasileiro em relação ao futebol argentino na Libertadores, levando em consideração uma outra informação importante. Nós igualamos, né? Tem uma outra informação importante. Durante muitos e muitos anos, o futebol brasileiro não jogou praticamente a Libertadores. Deixava de lado, ninguém queria jogar,
porque tinha sacanagem, pedrada, e o caralho a gente jogava com o time reserva, nem ia e tal. Não era uma coisa que a gente levava a sério. Caso contrário, a gente teria muito mais, assim como a Copa América, muitas vezes nós já mandamos nosso time C e tal, porque a gente entendia que não era interessante para nós. Então, neste momento, se faz um pouco, pelo menos ali nos números, da justiça, né, do futebol brasileiro estar acima do futebol argentino, que é uma obviedade, né, o futebol brasileiro estar acima do futebol argentino é uma obviedade, apenas jornalistas brasileiros vão discursar contra isso. Dito isso, minha rapaziada, seja membro do canal, apenas R$2 para você poder participar aqui da nossa live do chat. Eu vou começar a ler as perguntas de vocês, a resenha, nós vamos falar sobre o jogo, sobre a porra toda. Vejo aqui flamenguistas já preocupados, fingindo que não estão preocupados. Vocês atuam bem, vocês deviam fazer teste lá no Projac, o flamenguista. Vocês deviam fazer uns testes no Projac lá. Porque tá de sacanagem, né? Vocês querem me convencer. Tem algum flamenguista no mundo que tá tentando me convencer de que você acabou de assistir o Palmeiras virar um jogo para 4-0, depois dessa campanha espetacular na Libertadores inteira, e tá olhando e falando assim, saber? Eu não queria LDU. Eu queria mesmo era o Palmeiras. Tu quer me convencer disso? Eu não tenho medo. Eu quero que nós vamos atropelar. Você quer me convencer dessa porra, flamenguista? Porque tu não vai convencer ninguém com essa merda. É mais bonito tu falar, porra, vai ser um jogo foda, difícil pra caralho, 50 pra cada lado. É mais bonito, flamenguista. Faz isso não. Não mete esse cão, não. Tá? De que você tava querendo o Palmeiras. Querendo o Palmeiras. Quem que tá querendo? Quem é o idiota que quer o Palmeiras, caralho? Quem é o retardado que quer o Palmeiras? Não tem ninguém no mundo que quer pegar o Palmeiras, cara. Se você puder não pegar o Palmeiras, você não pega, porra. Não é bobo, porra. Caralho. Vamos lá. Que jogasse tinha que ser final do Brasil. Não, merecia, cara. Eu torci muito pro Palmeiras, cara. Essa final tinha. Esse jogo tinha que acontecer, cara. Esse Palmeiras e Flamengo tinha que acontecer. São os dois grandes. Porque o Campeonato Brasileiro não nos permite assistir essa final por causa dos pontos corridos, entendeu? E é uma temporada dominada aliás, anos, né? Dominados pelos dois. A gente tem que rever esse encontro, né? Que já aconteceu lá no Uruguai. A gente tem que rever esse encontro, entendeu? Palmeiras e Flamengo. Já que o futebol brasileiro não nos permite ver a final mais óbvia que todo mundo queria ver, que aconteça na América do Sul, então vai ser na Libertadores. É uma pena que é única, devia ser ida e volta e tal, né? E, inclusive, acho que com essas questões que estão acontecendo lá em Lima, a Conmebol poderia, em vez de ficar com esse muro aí, não sei, porque por enquanto vai ter a final em Lima, mas pode não ter. Se continuar os problemas lá, pode não ter. E bota logo esse jogo em Brasília, porra. Mete logo esse jogo em Brasília, gente. Pelo amor de Deus, para de inventar moda, bota o jogo em Brasília, deixa mais fácil para todo mundo lá. Quem comprou, faz um acordo aí com as companhias aéreas para trocar, para devolver, sei lá. Mas faz o jogo em Brasília, gente. O jogo é brasileiro. Porra, não precisa. O jogo é lá no dia 30. Entendeu? Falta um mês pro jogo. Joga o jogo em Brasília, cara. Não precisa deixar em risco lá em Lima. Porque pode faltar uma semana, vocês terem que tirar o jogo de Lima e aí, fudeu todo mundo. Então, entre fuder só quem comprou agora e ainda assim tentar fazer um acordo lá de ressarcimento, troca de passagem com a companhia aérea, sei lá é melhor você fazer isso do que você fazer, entendeu? Do que você esperar e correr o risco de não ter a final em Lima, porque não tá garantido, cara. Tá cheio de problema lá, tá com problema de manifestação, protesto, o cara tá um puta caos na cidade lá, eles estão com risco de não fazer. Então joga no Brasil, cara. Faz Brasília, faz Porto Alegre, faz Minas Gerais, faz alguma praça, São Paulo, não, São Paulo não, porque é do Palmeiras. Faz em alguma praça que seja meio a meio, entendeu? E é legal para todo mundo. Falaram que a LDU era um bom time. Que time lixo. Não concordo com você, cara. É um time que não tem grande qualidade, mas um time lixo não faz isso que ela fez na Libertadores. Nenhum lixo chega na semifinal da Libertadores e vai 3-0 no Palmeiras, irmão. Peida não, Menguinho. A LDU cumpriu sua missão em 2008, 2009. Já fez muito bem pelo futebol. Agora os Palmeiras impediram o inferno na terra pela segunda vez. Depende. Se você for paulista, você pensa o contrário. O que o Abel faz no mental desse time é surreal. É surreal. O São Paulo conseguiu perder para a LDU. O time é horrível. Não é horrível, cara. O Palmeiras faz a LDU parecer horrível. O São Paulo e o Botafogo não fazem. Esse é o ponto. Fora Abel. É isso aí. Vasco, dito isso, vamos Verdão. Uns Flarintias na final da Libertadores, talvez na Copa do Brasil. União, Flamengo e Corinthians Ué, mas não entendi essa união. Essa união é parte da torcida do Corinthians, porque do Flamengo não precisa se unir a ninguém. Flamengo, Brasil, 25, Argentina, chupa Conmebol. E sem contar os roubados. Sou São Paulo, mas chupa Conmebol, isso me importa. Outra coisa, vai ser bom assistir na ESPN na Argentina. Agora, voltando para o São Paulo, que o nosso time Hudson sofreu para alcançar o Flamengo. Mais ou menos, cara. O Botafogo foi lá em um ano, alcançou. O Atlético Mineiro 2021 fez o investimento, acertou. E esse abismo que existe no futebol brasileiro hoje, dos dois para os outros, ele é momentâneo, ele não é estrutural, cara. Eu banco isso aqui, sou capaz de apostar com vocês. E a verdade, isso se prova no momento em que chega um gringo aqui, bota um dinheiro em cima do Botafogo, e em um ano ele disputa o título brasileiro, no ano seguinte ele domina o futebol sul-americano. Basta você colocar um dinheiro, irmão. Não tem abismo estrutural. O abismo é meramente de, neste momento eu posso comprar com o meu salário e não com o meu patrimônio. Preste atenção na diferença do que eu estou dizendo. Palmeiras e Flamengo hoje pagam com seus salários mensais
Estou levando para um ser humano, tá? Eu pago com o meu salário mensal um restaurante que você não pode pagar. Eu não tenho de patrimônio algo que faça você não poder chegar onde eu tenho e não posso também garantir que amanhã eu não vá perder esse emprego e perder esse salário. Essa é a diferença hoje. Palmeiras e Flamengo estão muito acima, o Flamengo muito acima do Palmeiras em relação a dinheiro, mas não há a mesma proporção de patrimonial, por exemplo, de um Real Madrid e Barcelona, que não podem ser alcançados. Isso é totalmente mentira. Nós, no ano passado, assistimos alguém chegar aqui, botar um dinheiro num clube que há muitos anos não ganhava nada, e ele dominou o futebol da América do Sul. Não é que ele chegou perto, ele dominou em uma temporada. Então a gente sabe que se amanhã o Grêmio receber um investimento bem feito de 800 milhões no seu elenco, ele vai lá e ganha também, ele disputa igualmente. O Cruzeiro recebeu um investimento e depois de anos na Série B, ou seja, tendo que montar um time inteiro e não repor 2 ou 3 pecinhas, ele está disputando o ano inteiro, chegando na semifinal da Copa do Brasil e brigando pelo título brasileiro, faltando 2 rodadas. Então, não. Esse abismo, ele é de salário. Você tem um salário mais alto, você não tem patrimônio para bancar que esse abismo vai se manter durante muitos anos, não. Pode manter, mas você não tem sustentação para garantir. Basta alguém investir um dinheiro, fazer uma boa gestão em qualquer grande clube do Brasil, que em um ano ele chega no Flamengo e no Palmeiras. É absolutamente vulnerável essa liderança, e a prova disso está na temporada anterior. Os atuais campeões do Brasil e da Libertadores são a prova irrefutável disso, com os vice-campeões sendo o Atlético Mineiro, que também investiram num time forte no ano passado. Os dois que fizeram investimento mais ou menos, né, não chegou aos pés de 5 anos de investimento de Palmeiras e Flamengo, chegaram lá e ganharam. Então, não é verdadeira a ideia de que não, nós estamos diante de um Bayern e de um Real Madrid. Ninguém. Não é verdade. Não é verdade. Nós não temos esse... no Brasil, qualquer presidente pode fazer uma merda e ser impeachmentado, o Flamengo pode ter um presidente merda amanhã e cagar tudo, o Palmeiras pode ter um presidente merda e voltar para a Série B. A gente é absolutamente vulnerável a isso, cara. Para o bem do folclore do futebol brasileiro, Andrés Pereira tem que fazer o gol do título na final. Cara, ali ia ser muito engraçado. Não, contra esse menino ia sofrer problemas psicológicos absurdos, né? Mas se o Andrés Pereira faz o gol do título pro Palmeiras, puta que pariu, ele vira um herói da história do Palmeiras. Não que ele tenha feito de propósito o outro, obviamente. Vai ser o seguinte, 1-1 nos acréscimos da prorrogação, Andrés marca e dá o título pro Palmeiras, anota aí. Cara, tem uma cara de que o Andrés Pereira vai ser importante nesse jogo, né? O roteiro diz isso, né? Para que lado eu não sei, mas que ele vai ser importante nesse jogo, ele vai, né? Sou São Paulo, Palmeiras hoje se tornou o maior brasileiro em Libertadores? Libertadores sim, ele passa a ganhar 4, ele é o maior finalista, o que mais vezes jogou, o que mais pontos fez, o que mais venceu, e agora é o maior campeão. Se for campeão, ele é o maior campeão. Hoje eu acho que ele se torna o maior pelo número de vezes que ele chegou em final e por todos os números. O São Paulo não tem números para sustentar maiores do que o Palmeiras, mas então o Palmeiras se torna o maior time brasileiro da história da Libertadores hoje em números, fatalmente. Não tem como tirar isso do Palmeiras. O que você ainda pode discutir ferozmente é sobre qual é o maior clube brasileiro internacionalmente. Meio difícil alguém ganhar 3 mundial, né? Acho meio difícil. Vendo o time brasileiro ser tetra e não ser o meu Grêmio é difícil. Times se organizaram. Cara, é o que eu falei isso, cara. Eu tava falando com alguns amigos são paulinos. Pô, mas o Palmeiras vai ser tetra. Eu falei, não, alguém vai ser tetra. Ou o Palmeiras ou o Flamengo. É indiferente. O fato é, algum desses times está roubando alguma coisa do São Paulo? Não. Eu sei que como torcedor a gente não quer que eles ganhem. obviamente, né? O torcedor quer que então eu entendo, o torcedor tá puto e não quer que ganhe. Vocês estão tomando alguma coisa que é dos outros? Eles estão fazendo alguma coisa de sacanagem, eles estão... Cara, os dois fizeram trabalhos melhores do que os nossos. São Paulo, Grêmio, Santos. Eles fizeram melhor. Eles mereceram chegar ali. Então, se eles vão ganhar o Tetra, parabéns para eles, cara. Porque eles fizeram por merecer. Eles não estão ganhando aquilo ali de presente. Eles entenderam o modelo de gestão do futebol brasileiro. Os dois equalizaram suas dívidas, colocaram dinheiro em caixa, aprenderam a contratar, gastar e revelar. E os dois clubes chegaram num patamar maior do que os outros mais rápido. Todo mundo vai chegar. É natural. Como aconteceu com os CTs, com a profissionalização, todos eles vão fazer. Mas eles fizeram antes. Então, parabéns. Assim como o São Paulo ganhou o que ganhou por fazer coisas antes do que os outros. Nesse momento, o Palmeiras e o Flamengo fizeram. Eles que sejam tetra, porque eles merecem. Porra, é absolutamente merecido. Semana passada eu disse, a LDU vai ser o Botafogo de 23 no jogo sem volta. De a volta. Batata, futebol. Esse esporte bretão é foda demais. Parabéns, Palmeiras. Discordo de quem fala que Flamengo e Palmeiras é revanche. Está mais para round 2. Esperem mais finais de Libertadores desses dois times no futuro. Não tenho essa certeza que tudo se mantém tão tranquilamente na América do Sul assim, não. Flamengo e Palmeiras, esse jogo fora do Brasil é muita sacanagem. Essa bosta dessa Comembol, ninguém fala nada. Ninguém reclama. Ganhei 7 mil no 4x0. Vou comprar um voo para a linha. Pena que só tem baranga lá. Quero final na Venezuela. Você botou um dinheirinho na Bet Nacional, quer ser 4x0 pro Palmeiras para pagar a tua passagem. Agora eu só não sei se é palmeirense ou se você é flamenguista. Porque se você foi flamenguista, você usou o seu rival da final para pagar a sua passagem. O que é razoavelmente brilhante. Se você fez isso, parabéns.
Rica, quero o que falar do Abel Ferreira. Cadê o burro agora? Você quer que eu bote de novo aqui o videozinho do que falar do Abel Ferreira? Porque, eu vou jogar na cara desse organizadinho no Palmeiras. Vou jogar. Tenho direito? Isso aqui tem medo. Essa é a maneira que a gente joga no Brasil hoje. E não vem me dizer que é assim historicamente, porque não é assim historicamente, não. Em 2 meses você não faz isso aí, não. Terraplanistas com o cu na mão. Quem não estaria, né, amigo? Ele deu de jogar assim, aqui não tinha título internacional. O juiz foi o Roldan, de Fluminense e Boca em 2023 na final. Viva o mata-mata. Futebol é isso. Me chame de doido, mas o Flamengo passar ontem foi um gás a mais para o Palmeiras buscar a virada. Colocou uma obrigação a mais. Não sei se é obrigação, cara. Eu acho que o Palmeiras já tinha aceitado a vaca no brejo. E aí entenderam hoje como uma coisa, tipo, a gente pode fazer história ou ganhar o jogo de 2-0, 2-1 e sair aplaudido do Allianz Parque, que faz parte, entendeu? Claro que essa organizadinha do Palmeiras ingrata do caralho ia xingar, mas a torcida do Palmeiras com bom senso não faria isso. Assim, eu não acho que, sei lá, se teve, eu acho que o Palmeiras já faria de hoje um jogo histórico, já jogaria tudo que ele pode e não pode na vida hoje de qualquer maneira, entendeu? Eu sei que não é bom para o produto futebol brasileiro, mas temos que aceitar a espanholização do Brasil. Vai fazendo uma gracinha, mas é só isso mesmo. Não concordo com você, não tem nenhum argumento mantido e técnico para isso. Mauro César Pereira falando a mesma coisa que você, Rica. Como é que pode? Evolução, né, cara? Ele tá amadurecendo, daqui a pouco ele chega lá. Abel é o melhor treinador do Brasil nos últimos 20 anos? Não, ele pode ter feito o melhor trabalho do Brasil dos últimos 20 anos porque teve continuidade, né? Mas trabalho de treinador são circunstâncias. Por exemplo, você diria para mim, olha como a análise de treinador no Brasil ela é vazia. Você diria para mim, então, por exemplo, que se o Felipe Luiz... Olha a pergunta que eu vou fazer. O Felipe Luiz, vamos supor que ele chega lá agora e ele ganha a Copa Libertadores. Certo? Ele vai lá na final, ganha o jogo de 1-0 do Palmeiras, ganha a Libertadores. Ele fez um trabalho melhor que o do Cuca no Fluminense em 2009, quando evitou o rebaixamento com as 9 vitórias seguidas nas últimas 9 rodadas? Qual trabalho é melhor? Se você for olhar pelo almanaque, aquele aqui ganhou, esse aqui não ganhou. É melhor. Esse aqui é bem mais fácil. É bem mais fácil você ganhar a Libertadores com o Flamengo hoje do que você tirar, por exemplo, o rebaixamento daquele que o Fluminense tirou. É bem mais fácil você disputar o título brasileiro como o Abel Ferreira está disputando com esse time do Palmeiras, com um trabalho montado há anos, do que você fazer o que o Jardim está fazendo no Cruzeiro, que ele pegou um time desmontado, fudido, desmantelado, todo mundo ali, né, já nego indo embora e o caralho, foi lá, ajeitou a casinha e tá brigando pelo título brasileiro pela Copa do Brasil. Classificação à final da Libertadores pressiona Flamengo por valorização de Felipe Luiz. O Flamengo volta a viver um momento de destaque no continente. Com a vaga garantida para mais uma final da Copa Libertadores, o clube carioca alcança sua 4ª decisão em 7 anos, consolidando uma era de protagonismo no futebol sul-americano. O feito por si só já é notável, mas para Felipe Luiz, hoje técnico rubro-negro, o significado é ainda mais profundo. O ex-lateral, que vestiu a camisa do Flamengo entre 2019 e 2023 e participou ativamente das últimas 3 finais como jogador, agora tem a chance de marcar seu nome também como treinador. A classificação sobre o Racing, conquistada com um empate sem gols em Avellaneda, após vitória no Maracanã, chega em um momento crucial para ele, justamente enquanto negocia a renovação de seu contrato com o clube. Logo após o apito final, Felipe não escondeu a emoção. O Flamengo tem 5 finais de Libertadores em sua história, e há jogadores deste elenco que vão para a 4ª. Eu também. Risos. Sinto um orgulho enorme. Seja por sorte, destino ou mérito, estou participando do melhor momento da história do clube. É uma fase única e eu quero aproveitar cada instante, declarou o treinador ainda no gramado argentino. Negociação com o Flamengo. Valorização e incertezas. O desempenho de Felipe Luiz em pouco mais de um ano à frente do time principal transformou sua figura dentro do clube. Antes visto como um ex-jogador promissor no papel de técnico, ele hoje é considerado um dos profissionais mais promissores do futebol brasileiro, tanto pela leitura tática quanto pela capacidade de gerir o elenco. A diretoria do Flamengo já manifestou o desejo de manter Felipe Luiz no comando até 2026, e o próprio treinador também sinalizou positivamente. No entanto, as negociações não têm sido simples. O fator financeiro aparece como principal obstáculo. Felipe apresentou ao clube uma proposta salarial compatível com os principais técnicos do país, o que exigiria ajustes no orçamento. O presidente Rodolfo Landim BAP e o departamento de futebol
avaliam os números com cautela. Internamente, há o reconhecimento de que o técnico merece valorização, mas também a preocupação em manter o equilíbrio financeiro em um elenco já caro. A expectativa é de que a pausa da data FIFA de novembro seja o momento ideal para encerrar as conversas e oficializar a renovação. A tendência é de um contrato até o fim de 2027, embora exista a possibilidade de um acordo mais curto, até dezembro de 2026, dependendo das cláusulas de metas e resultados. A chegada à final da Libertadores, no entanto, aumenta a pressão sobre a diretoria. O feito reforça a imagem de Filipe Luís como um técnico vencedor e pode fortalecer sua posição na mesa de negociação. Com o apoio da torcida e o respeito do elenco, sua permanência passou a ser tratada quase como uma questão de tempo e de valores. Um novo capítulo para um velho conhecido das finais. A trajetória de Filipe Luís com a camisa rubro-negra é repleta de conquistas e também de superações. Desde sua chegada ao clube, em 2019, ele se tornou símbolo da chamada Era de Ouro do Flamengo. Naquele ano, participou da campanha do bicampeonato da Libertadores, quando o time comandado por Jorge Jesus derrotou o River Plate por 2-1 em Lima, encerrando um jejum de 38 anos sem o título continental. Em 2021, novamente na decisão, enfrentou o Palmeiras, mas viveu um momento doloroso. Lesionou-se ainda no primeiro tempo e assistiu do banco à derrota por 2-1 na prorrogação. Em 2022, na final diante do Atlético PR, a história se repetiu. Filipe começou jogando, mas deixou o campo aos 19 minutos, lesionado. O Flamengo venceu por 1-0 e garantiu o tricampeonato da Libertadores, mas o lateral esquerdo, novamente, não pôde terminar em campo. Agora, em 2025, a experiência será completamente diferente. Filipe Luís estará do lado de fora das 4 linhas, comandando o time como técnico. E essa nova jornada tem um sabor especial. Ele poderá conquistar o seu 4º título de Libertadores pelo Flamengo, mas o primeiro na nova função. A decisão, marcada para o dia 29 de novembro, em Lima, no Peru, promete ser um dos maiores eventos esportivos do continente. O adversário sairá do duelo entre Palmeiras e LDU, o que pode resultar em mais um clássico brasileiro ou em uma reedição de um confronto histórico. Flamengo de 2025. Menos dependência de artilheiros e mais força coletiva. Uma das marcas mais notáveis do Flamengo nesta edição da Libertadores é a mudança no perfil do time. Diferente das campanhas anteriores, em que o clube contou com artilheiros como Gabigol e Pedro, o time atual se destaca pela coletividade. Em 12 partidas, o Flamengo marcou 12 gols, média de 1 por jogo, bem abaixo das temporadas de 2019, 2021 e 2022. Apenas Arrascaeta e Pedro balançaram as redes mais de uma vez, com 2 gols cada. Os outros tentos foram divididos entre Carrascal, Varela, Bruno Henrique, Léo Pereira, Léo Ortiz, Luiz Araújo, De La Cruz e Juninho. Essa distribuição reflete um modelo de jogo mais equilibrado, em que a responsabilidade ofensiva é compartilhada. Filipe Luís vem priorizando um sistema de posse de bola inteligente, movimentação constante e pressão alta, o que reduz a previsibilidade do time e torna o ataque menos dependente de um goleador específico. A comparação com as edições anteriores da Libertadores é expressiva. Em 2019, o Flamengo marcou 24 gols em 13 jogos, com Gabigol terminando como artilheiro com 9 gols, 2 deles na final contra o River Plate. Em 2021, o número subiu para 33 gols em 13 partidas, e o mesmo atacante foi o goleador máximo, com 11 gols. Já em 2022, ano do tricampeonato, foram novamente 33 gols, desta vez com Pedro como artilheiro da competição, marcando 12 vezes. A ausência de um homem-gol nesta edição poderia ser vista como um problema, mas o desempenho defensivo compensa. O Flamengo sofreu apenas 5 gols até aqui, marca que representa o melhor sistema defensivo entre todas as campanhas finalistas desde 2019. Para efeito de comparação, o time levou 10 gols em 2019, 14 em 2021 e 8 em 2022. A solidez defensiva é um dos pilares do trabalho de Filipe Luís, que vem aplicando conceitos aprendidos ao longo da carreira como jogador na Europa.
O treinador enfatiza a compactação e o controle dos espaços, características visíveis em um time que raramente é surpreendido. Desfalques e desafios para a grande final. Nem tudo são boas notícias para o Flamengo. Na semifinal contra o Racing, o atacante Plata foi expulso e está suspenso da final. O equatoriano vinha sendo utilizado como opção ofensiva durante a ausência de Pedro, que sofreu uma fratura no braço e ainda é dúvida para a decisão em Lima. Sem um centroavante fixo, Felipe Luiz pode precisar reinventar o ataque. A expectativa é que Bruno Henrique e Arrascaeta ganhem protagonismo, com possíveis variações de esquema, algo que o técnico já testou em jogos recentes, utilizando um falso 9 e apostando em triangulações rápidas pelas pontas. A situação de Pedro, contudo, segue sendo acompanhada de perto pelo departamento médico. Caso o atacante se recupere a tempo, voltará a ser peça fundamental, especialmente por sua capacidade de decisão em jogos grandes. Caminho até a final. Rotina intensa no Brasileirão. Enquanto a final continental não chega, o Flamengo segue firme no Brasileirão, competição tratada como prioridade desde o início da temporada. O clube ocupa a segunda colocação com 61 pontos, apenas um atrás do líder Palmeiras, que ainda é, curiosamente, um dos possíveis adversários na final da Libertadores. Até o dia 29 de novembro, o Flamengo disputará 6 partidas pelo Campeonato Nacional. O primeiro compromisso após a classificação para a final será contra o Sport, neste sábado, no Maracanã, pela 31ª rodada. Em seguida, o time viaja para enfrentar o São Paulo, no Morumbis, no dia 5 de novembro. No dia 9, recebe o Santos novamente em casa. Durante a data FIFA, o clube não terá folga. O Flamengo jogará a partida adiada da 12ª rodada, novamente contra o Sport, desta vez na Ilha do Retiro, em Recife. Os 2 confrontos que antecedem a viagem ao Peru ainda aguardam definição oficial, mas a previsão é que o time enfrente o Fluminense, em clássico marcado para o dia 19, e o Bragantino, no dia 23. Existe ainda a remota possibilidade de o duelo contra o Atlético MG ser antecipado para antes da final, o que dependerá da agenda da Confederação Brasileira de Futebol, CBF. Essa maratona exigirá gestão de elenco e equilíbrio físico, algo que Felipe Luiz tem priorizado desde o início de sua gestão. A rotação de jogadores e o uso inteligente do banco de reservas serão fundamentais para chegar à decisão com o grupo em plenas condições. Um legado em construção. Independentemente do desfecho em Lima, a trajetória de Felipe Luiz como treinador do Flamengo já é motivo de orgulho. Ele conseguiu reconstruir a identidade tática do time, valorizando a posse de bola, o jogo coletivo e a disciplina defensiva. Sua postura serena e o profundo conhecimento do clube o transformaram em uma figura de confiança para jogadores e torcedores. O Flamengo, por sua vez, vê em Felipe Luiz não apenas um técnico, mas um símbolo de continuidade de sua filosofia vencedora. Caso a renovação seja confirmada, ele terá a oportunidade de consolidar um ciclo que pode marcar época, guiando o clube rumo a novos títulos e recordes. A final da Libertadores de 2025, portanto, vai muito além da disputa por mais uma taça. É a chance de coroar um trabalho consistente, de um ex-jogador que se transformou em estrategista e de um clube que segue reafirmando sua grandeza. Em Lima, no dia 29 de novembro, o Flamengo tentará novamente conquistar a América. E desta vez, com Felipe Luiz não apenas como testemunha da história, mas como o principal autor dela.